o fato de o movimento da reforma sanitária brasileira, lá em 78, não ter denunciado explicitamente o racismo estrutural, nem ter explicitamente colocado pessoas negras em evidência. Obviamente, aquele grupo que estava ali não era um grupo racista, não é isso que a gente está fazendo a condenação. Estamos falando de Jenner Freitas, de Sônia Fleury, de Ana Costa, de Sérgio Arouca, um grupo que denunciava os problemas estruturais em geral, mas todo e qualquer silenciamento deve ser criticado. E naquele momento, quando ocorreu o movimento da oitava, é importante saber que há mais de 10 anos atrás, os coletivos negros estavam se movimentando contra a violência física, pelo direito de viver, pelo direito de ser gente. E esse aspecto deveria ter sido ressaltado. Esse aspecto não foi ressaltado ali. Veja, em 78, o SEBS, por exemplo, de onde eu faço parte, hoje na diretoria, e em nome do SEBS eu acolho essa crítica, tá certo? Porque em 79 o SEBS vai fazer uma assembleia, vai estar presente na Assembleia Nacional construída dentro do Congresso Nacional para defender o movimento da reforma sanitária. E esse tema específico do racismo estrutural não vai aparecer nos discursos. Pois bem, ainda assim, toda a luta e todo o movimento do MNU vem sendo um movimento em defesa da vida e da saúde. E a saúde na sua forma mais abrangente. Para nós, saúde, ainda que nós não tenhamos, naquele momento, elaborado com todas as letras, do jeito que está no relatório final da oitava conferência, mas nós já defendíamos um conceito ampliado de saúde. Falando por esse aspecto, eu quero já trazer algumas contribuições considerando as perguntas que estão propostas para o debate de hoje. Vou me poupar de fazer a leitura, de fazer algum comentário sobre velhice, porque nós estamos aqui com a nossa mestra que vem estudando idosidade, que é a nossa Leni Blue, mas quero destacar dois aspectos, dois temas importantes. Um deles é o da democracia e o outro do financiamento. Esses estão extremamente relacionados. Olhem, antes de 1988, quando a gente criou o SUS, todos os recursos, inclusive os financeiros, produzidos pela classe trabalhadora e nessa classe trabalhadora, todas as pessoas negras desse país eram drenados para as empresas privadas que, protegidas pelo Estado, que assumiu, inclusive, o controle do Estado, como se viu explicitamente depois da ditadura de 64, como se viu explicitamente a partir de 1966, quando o governo vai destruir os IAPs para construir INSS, com a promessa de universalização. Quem vai estar gerenciando o processo ali são as empresas privadas. E esse processo de abocanhar parte do dinheiro público para si continua até hoje. De maneira que, quando se diz que mais de 9%, 9,4%, 5% do dinheiro do dinheiro da saúde, a gente tem que entender que desse dinheiro só 4% ou 4,5% vai de fato para o SUS. O demais desse recurso
está indo para as empresas privadas. Não exatamente que o SUS financie as empresas privadas. A coisa mais difícil, o Estado brasileiro tem um compromisso com as empresas privadas. E um compromisso muito, muito, muito mais explícito e sério do que, por exemplo, com o povo negro, com o povo quilombola, com o povo do campo, florestas e águas. Nesse sentido, ao fazermos as propostas sobre financiamento, talvez seja importante resgatar estudos como os companheiros de economia política que trabalham o financiamento do SUS, que estão propondo não exatamente aumentar os recursos do SUS, mas bloquear as saídas de recursos que vão para as empresas privadas, para que esse recurso esteja exatamente indo para o SUS. Visto e um dos critérios para isso diz respeito ao perfil epidemiológico da população brasileira, no qual a população negra está presente. Por exemplo, quanto se investe, e vamos dizer algumas coisas bem chaves, nos processos de pesquisa e de industrialização de insumos sobre anemia falciforme. Quando a população negra está, por exemplo, quando pessoas da população negra estão em locais muito distantes, locais do campo, de florestas e águas, quanto se investe na organização de serviços para que esses serviços cheguem à população? E aí a gente tem um elemento direto com a questão da democracia e saúde, que eu vou aqui fazer essa síntese dizendo que nós, do movimento negro, de todos os coletivos que aqui estão presentes, deve denunciar que esse modelo de organização, esse modelo da relação Estado-sociedade não favorece o SUS da Constituição. O SUS que a gente previu na Constituição. E não favorece também o SUS que pode acolher toda a população negra onde ela estiver. E assim a gente ser radicalmente contra o neoliberalismo que estrutura a atual relação da sociedade, inclusive todas as medidas que nós temos entendido como neoliberais, que têm sido tomadas pelo governo, por esse terceiro governo do presidente Lula. De maneira que as ações racistas e preconceituosas que têm surgido, inclusive, por dentro, muitas vezes, do próprio governo, ou nas instâncias administrativas do SUS, e precisamos explicitar esse problema, e eu penso que o camarada Matheus vai fazer isso, é esse racismo que aparece em determinados aspectos, por exemplo, no CONASEMES, que dificulta a aprovação da política nacional quilombola. Então, esses devem ser denunciados, porque não a coisa passa também necessariamente por uma base econômica de sustentabilidade do SUS para fazer um SUS universal, equânime e integral. Nesse sentido, pessoas, eu encerro as minhas palavras fazendo essa introdução para dizer a todos e todas que estão aqui que penso que todas as perguntas postas, muito bem postas, pela coordenação organizadora do MNU para este evento, nós temos que estar trabalhando no sentido de, por um lado, fazer a denúncia, por outro lado, politicamente estarmos nos unindo, nos agarrando uns aos outros, porque somos nós conosco mesmo, por um Estado que considere a universalidade, a equidade e a integralidade. E, nesse sentido,
um Estado que veja esse Brasil, como a nossa Lene Blue tem dito, tem visto, como será esse Brasil daqui a mais 10, 20, 30 anos. E aí, um aplauso muito grande ao nosso MNU, que ao abrir essa linha específica da idosidade, a gente está dizendo com todas as letras, ninguém a menos, ninguém fica de fora. E para que ninguém fique de fora, queremos outro tipo de relação Estado-sociedade. E aí, meus queridos e queridas, queridos do MNU, vamos incluir também aqui as populações do campo, florestas e águas. Vamos estar na luta em defesa desses grupos que trabalham com andiroba, com as castanheiras, as populações ribeirinhas, porque são nessas populações que também a gente vai encontrar o povo negro. Eu aqui peço a bênção a todas e todos que estão aqui. Me permitam fazer uma saudação a essas pessoas que estão presentes, seja a Lene Blue a nível nacional, seja a minha Rosário Trindade aqui em Pernambuco, e seja uma pessoa que já não está conosco, que em nome dela eu saúdo todos e todas e todos. O meu querido Expedito, que ainda antes de 20 anos da construção da CONAC, lá em Garanhuns, estava ajudando a construir a CONAC. Salve e a bênção a todos e todas. Muito grato por essa oportunidade.